povo lindo? Então bora lá na nossa jornada e hoje com uma atividade, tá bom? Então em algum lugar aqui, né, vocês vão achar um link para poder ir lá no teste do Rei, Guerreiro, Mago e Amante. E o que é isso, Ida? Eu fiz um treinamento com o T. Harv Eker e ele tinha uma frase que eu amo de paixão, que é: toda pessoa faz todas as coisas do mesmo jeito. Ou seja, como você faz uma coisa, você faz tudo. Como você se comporta em casa, na sua essência, como você se comporta no relacionamento e principalmente como você se comporta no trabalho, tá? Tem essa coisa de entrar pro trabalho e deixar o problema do lado de fora. Balela, isso não existe, né? Nós somos seres completos, né? Espirituais, humanos, comportamentais, que se harmonizam ou se desarmonizam, tá bom? Então, essa é uma ferramenta poderosa, simples. Ela trata de 4 arquétipos. O que são arquétipos? Figuras que não precisa a gente explicar muito para entender o que é. Todo mundo, na hora que eu falo que é um rei, imagina um rei, né? No trono, com a sua capa, com a sua coroa. Quando a gente fala um guerreiro, a gente já imagina o guerreiro. Existem outros testes, tá? Com outros elementos, até com animais, mas o objetivo é o mesmo, se identificar. Por que isso é tão importante, gente? Quando você se conhece, você conhece aquilo que você tem habilidade e aquilo que você não tem habilidade. Comportamentos que às vezes você está repetindo, sabe aquela coisa de murro na ponta da faca, né? Então, ou seja, erros que você está com persistência acontecendo pelo fato de você não conhecer o seu perfil, você não conhecer as suas habilidades, né? E às vezes fica tentando fazer outras coisas que não são a sua melhor área de atuação, tá? Então, nosso primeiro exercício, procura aqui no card, vai lá, faz o teste e volta aqui para você entender, tá? O teste autoexplicativo, são 20 perguntas, não existe certo e errado, pelo amor de Deus, de novo, desarma, aqui não é lugar para isso. Ah, Hilda, mas aqui não deu só. Claro, ninguém é puro, tá? Todo mundo tem um percentual de rei, um percentual de guerreiro, um percentual de mago, um percentual de amante, ok? Então, para aí, dá um pause no vídeo, vai lá, faz o teste, baixa, faz o teste e volta, que eu vou entrar com as explicações de quem são as 4 pessoas, ou as 4 figuras, os 4 arquétipos, para ver se você se reconhece nessa jornada, tá bom? Então, o rei, toda empresa precisa de um rei, é o CEO, tá? O rei, ele é político em que sentido, tá, gente? No sentido de que ele é relacional, as pessoas são importantes para ele, tá? Mas ele não enxerga o caminho. Quando ele pensa numa coisa, para ele já está pronto. E não necessariamente é assim, tá bom? Então, ele tem dificuldade de dizer não e ele tem ideias borbulhantes o tempo inteiro. E ele precisa ter ideias. Caso contrário, ele não leva a organização dele para frente, para os novos tempos, para as coisas que estão acontecendo, para promover as mudanças necessárias, tá? Então, esse é o rei, né? A figura de quem está ali à frente das ideias, tá? Mas ideias precisam ser materializadas e para isso existe um processo, tá? Mas essa é a figura do rei. Ele é bom de iniciativa, mas ele é ruim de acabativa, né? Vocês vão falar assim, não existe essa palavra, né? Mas para que vocês possam entender. Mas é isso, ele é muito bom de ideia, mas a conclusão, ou seja, todo o processo que precisa ser percorrido para concluir aquela ideia não é efetivo, por isso ele precisa de outras pessoas. Então, se você é rei, se lá no seu teste apareceu uma grande quantidade, o maior número é rei, avalie a sua questão com o trabalho, aquilo que você faz todo dia. Muita ideia, muita iniciativa, pouca acabativa, né? Um certo descuido ou uma desatenção com o processo, né? Então vocês vão precisar muito mais de ferramentas para gestão do tempo, para gestão de rotina. Rotina vai ser um problema para vocês, tá? Então se reconhecer dentro dessa figura, tá bom? Tranquilo? Então vamos para a segunda figura, o guerreiro. Quem é o guerreiro? Gente, guerreiro é sensacional, tá? Eu não vou desmerecer as outras, mas o meu lado guerreiro grita, né? Missão dada é missão cumprida. O sujeito vai ralar a cara no asfalto, mas o que ele tem para entregar, ele vai morrer, né? Ele vai dar a vida por aquela batalha.
ele vai dar energia, força, concentração, né? Porque ele é assim, ele é o guerreiro, né? Então, missão dada é missão cumprida. Ele é muito menos relacional do que o rei. Aí tem alguns que dizem que as pessoas não são importantes. Claro que as pessoas são importantes, mas não é o primeiro ponto dele. A pergunta do guerreiro é o que precisa ser feito, e o que precisa ser feito será feito, tá? Então ele dá força, ele dá energia. Todo mundo precisa de um pouco de guerreiro na vida e nas atividades. Então, se você é guerreiro, né, se o seu percentual maior foi dessa figura, já começa a trazer isso para se identificar com as suas questões no trabalho. Então, muito provavelmente você tem problema com os outros, né? Porque você pega, você faz, você resolve, você, de certa forma, em alguns casos, vai ignorar os outros, mas vai entregar o que precisa ser feito. E nem todo mundo gosta disso, né? Afinal de contas, mais vale uma desculpa para alguns, né, do que um trabalho entregue. Entende um pouco disso que eu estou falando, né, guerreiro? Então, não é incomum que você tenha problemas com as outras pessoas que entregam menos do que você, tá? Se reconheceu como guerreiro? Bacana. Então, vamos para a terceira figura, não menos importante. Aqui não tem uma melhor do que a outra. Como tudo na vida, gente, é um trade-off, tá? O que é um trade-off? É a escolha. Você ganha num ponto e perde no outro. Então, vamos para a terceira figura. A terceira figura é o mago, né? Então, aquela coisa da alquimia, aquela coisa do processo, tá? Das misturas. Então, toda empresa também precisa de um bom mago. Ele é voltado para processo. A pergunta dele é como? Os manuais são dessa pessoa, né? Então, primeiro isso, passo a passo, o processo da borboleta, tá? O que precisa ser feito do início, meio e fim, né? Também é uma figura menos relacional, né? Muito menos relacional. Então, não é que as pessoas não sejam importantes, mas ele não vai dar esse critério, essa atenção para as pessoas, tá? Então, eu falei que o rei a gente pode associar ao diretor, a gente pode associar ao CEO, né? Aos CEOs das empresas. O guerreiro, os gerentes, o cara precisa ter força para colocar as ideias do rei na prática, para que elas aconteçam. E o mago é o cara do processo. Então, olha, as pessoas de TI, né? Então, falando dos provedores de internet, né? A gente precisa tanto do pessoal de TI, o pessoal de NOC, o pessoal de engenharia de infraestrutura, né? O pessoal do financeiro, gente, qualquer empresa, né? Nada melhor do que um bom mago do financeiro, né? Cuidadoso, zeloso com as contas, com os processos, tá? Isso é muito claro. Entendeu? Se reconheceu como mago, né? Então, vão voltar para a sua realidade. Tente analisar a sua realidade enquanto mago na empresa. Um pouco mais fechado, mais voltado para o trabalho, menos relacional, né? Você não vai ser aquela pessoa que brilha, né? Aquela pessoa desejada na festa, esperada na festa, o gracista, né? O que envolve as pessoas. Não, esse não é o seu papel. É mais sério, mais conciso, mais introspectivo, mas com todo o seu valor, tá? Porque os procedimentos são absolutamente importantes, os passos são muito importantes, ok? Mas viu, então imagina uma pessoa tímida, mago, né? Numa área mais restrita da empresa, né? Em que as pessoas precisam também comunicar com você. Imagina um financeiro que seja ilhado, né? Ou um NOC que seja ilhado. Não, dali vem conceitos e processos importantes dentro da empresa. Então, beleza. Vamos para a nossa quarta figura, né? Que é o amante. E que todo mundo confunde. Gente, o amante não é o Dom Juan, tá bom? Não é esse papel aí. O amante é porque as pessoas para ele é o mais importante, tá? Então, voltando para dentro da organização, se a gente falar em RH, se a gente falar em DP, né? A gente fala de clima organizacional, a gente fala de conflito, né? Como é que as pessoas estão se sentindo? A gente precisa dos amantes, tá? Eles são absolutamente relacionais e a pergunta do amante é quem? E aí tem um cuidado imenso, tá bom? Ele tem dificuldade imensa de dizer não. Ele escuta as pessoas, só que em alguns casos você tem que ter um cuidado aí com essa figura do amante, tá?
as dores que a gente enfrenta ao longo da vida nos traz, né, um teor maior de dolorosos ou de amantes nesse sentido. Então, quando você fica muito desequilibrado, imagina um guerreiro muito baixo e um amante muito alto, né? Então, com foco muito voltado para fora. Tenha um vídeo aí na playlist em algum lugar que fala sobre protagonismo, tá? Então, olha, se colocar, se entender, saber o que você precisa entregar é fundamental. Então, conheça a si mesmo, tá? Se reconheça dentro desses papéis. E se reconhecendo enquanto amante, você vai conseguir perceber vários problemas que acontecem no seu dia a dia. Um deles, o problema do outro, você ouviu, você foi solidário, mas cuidado em não apropriar a dor alheia. Senão você vai virar, né? Você não é psicólogo, se for ótimo, né? Mas senão você vai começar a apropriar a dor do outro e efetivamente não conseguir colocar as coisas que você precisa fazer e orientar as pessoas, tá bom? Então, dentro da organização, vamos voltar para os papéis. Fez seu teste, se reconheceu? Ailda, eu sou muito equilibrado, tá? Eu sou guerreiro com mago, sensacional. Área de vendas, tá? Então, você é um vendedor? Ótimo, um guerreiro com mago tem força, tem energia, né? Para conseguir ir para o mercado, relacionar com as pessoas. Lembrando, se você ficar escutando muito o caso do cliente, você não faz o que você precisa fazer, que é vender, né? Mas também não pode empurrar no outro, o processo é importante. Então, uma combinação ótima para vendas, guerreiro com mago, né? Ah, não, eu vou para financeiro, eu vou para contábil. Então, também precisa de um pouco de força, precisa de um pouco de guerreiro, com muito de mago. Pessoal de TI, NOC, CGR, engenharia de infraestrutura, muito de mago, tá? Agora, se a pessoa for muito de rei e muito de mago, muita ideia, muita iniciativa, pouco acabativa, tá? Ele vai se enrolar nos processos, tá? Se a pessoa for muito dolorosa, né? Se ela for muito amante, né, com uma escala muito alta de amante baixo guerreiro. Então sempre o problema é do outro, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. É difícil de trabalhar a autorresponsabilização, aquilo que a gente precisa fazer para a gente mesmo, para que as coisas aconteçam, tá? Então olha só, volta lá, faça seu teste, estuda um pouco mais, entenda. Se tiver qualquer dúvida também, né? Esse é um processo que a gente aplica nas empresas, né? É um dos tipos de testes que vocês podem fazer para identificar pessoas com perfil errado nas funções erradas, gente. Então, primeiro, a satisfação vai ser baixa, né? Ou seja, a insatisfação vai ser alta, a realização da pessoa vai ser frustrante, né? Então você vai ver aí o que a gente está vendo, um monte de gente adoecida dentro das organizações. Faça o teste, se reconheça, eu vou trazer outros, tá? Esse é um que você possa ver. Outra coisa, não assuma isso como verdade absoluta. Lembrando que isso é fotografia, tá bom, gente? Esse teste é fotografia. Passou o tempo, aplica de novo, porque a gente muda a cada dia, tá? Perdas drásticas mudam o nosso posicionamento com a vida, né? Conquistas drásticas também, casar, ter filhos, mudam a vida, né? As perdas drásticas, morte, doença, tá? Então, lembrando, a gente é um conjunto harmônico, não dá para separar as coisas. Então, isso é uma fotografia, ok? Mas é um primeiro caminho. Gostou, gente? Faz o teste, tiver alguma dúvida, né? Manda aí pra gente, vamos conversar. E quer fazer isso na sua empresa? Olha, é um primeiro grande caminho para você colocar as peças corretas nas funções corretas. Aumenta a produtividade e felicidade. Gente feliz produz muito mais, ok? Bora? Obrigada, beijo pra vocês!